fiquei com raiva de uma coisa que eu não tinha controle sobre. Então, eu tive um espectro de polaridade. De bipolaridade? De bipolaridade. Bipolaridade. É que a dicção aqui é complicada. Não, e eu tô com o ouvido entupido por causa da sinusite, não tô escutando tão bem. Que é um episódio, né, de bipolaridade. Não necessariamente você é diagnosticado com, porque é muito difícil ter um diagnóstico de bipolaridade. Tem pessoas que demoram até 10 anos. Eu já conversei com pessoas que me disseram que demoraram 10 anos para descobrir que tinham, né? Então, eu continuo no acompanhamento, mas foi um espectro. Então, eu tive isso no tempo que eu estive no programa. Você acha que a internet te causou outros transtornos que você pode não ter o diagnóstico, mas você considera uma pessoa ansiosa? Com certeza. Ou teve episódios depressivos, assim, que você sente que influenciou muito a vida exposta, assim? Eu acho que influencia pra todo mundo. Sim. Assim, eu vou observando a geração, também tenho uma irmã de 14 anos de idade, e eu vejo que realmente a comparação em você poder se basear na vida das pessoas e saber o que fazer e o que não fazer. Eu queria parecer mais velha, mas eu não sabia acesso a isso. Hoje em dia você tem acesso para você ser o que quiser, fazer o que quiser. Então eu acho que isso mexe com todo mundo. A questão também do cancelamento, de você ter medo, né, do que falar, do que fazer, de se você tem personalidade de mais ou personalidade de menos, comparação em questão de beleza, de roupa, o que você tem, qual o colar, quem tem o colar mais caro ou mais bonito, sabe? É muita competição. Então acho que isso mexe com todo mundo e eu posso dizer que com certeza mexeu comigo, mas eu observo que são todos. Agora, todo mundo que está muito ligado na internet, eu acho que isso mexe um pouco com a gente, principalmente na questão da comparação. É muito vários informação. Sentimentos, várias coisas guardadas, e aí quando você teve essa experiência uma experiência que você nunca tinha vivido, que te tirou um pouco, né, do seu da sua zona de conforto, foi esse gatilho, talvez. Foi o jeito que manifestou um ambiente não seguro, é o que eles chamam. Que é um ambiente que você não se sente confortável, que você não tem pessoas que você confia. E aí, esses ambientes não seguros acabam te levando mais fácil ao delírio e à alucinação. Então, meu médico disse pra mim, porque você também estava num ambiente que você não sabia o que era real, o que não era. Então, é muito mais fácil você criar possibilidades sobre aquilo, né? Eu tô no programa, o que tá acontecendo? Eu fui sequestrado. Você começa a criar coisas na cabeça porque você não sabe nem mais o que tá acontecendo. Então, são muitas possibilidades. Aquilo não ser um ambiente seguro, tipo assim, de pessoas que eu conheci, você não tem um conforto de família, você não tem um conforto de amigos. Então, acontece algo ruim com você e vem pensamento ruim, você não tem quem fale, nada que você segure que seja real. É um novo nível, e mesmo um mundo, que alguém falasse algo seguro, ela não confiava. Exatamente. Tipo assim, é muito complicado. E a pessoa, ela estando em delírio ou em surto, ela escuta vozes, ela vê coisas que não estão lá. Sim. Então, é muito difícil você entender em qual momento você está delirando e qual você não está. Você chegou a falar com a psicóloga? Eu só posso falar muito sobre. Não, eu sei. Porque eu falei também quando eu tava lá dentro, né? Falei. E mesmo eu acho que a gente tá... Então, a gente acaba também distorcendo as coisas que são ditas pra gente, porque a gente já tá num delírio tão grande que a gente começa a buscar easter egg, né? Tipo assim, isso aqui tem a ver com isso, tem a ver com aquilo, e a gente começa a sair um pouco da órbita. Às vezes até atrapalha mais, né? Eu senti que as minhas idas na psicóloga lá dentro me atrapalharam muito. Cara, porque eu tava indo pra uma linha, eu já tava me perdendo na ideia, porque... Não foi bom pra mim. Eu acho que é complicado, terapeuta, assim, você tem que estar muito tempo com a pessoa pra ela te conhecer, e é muito pouco tempo, né? Então, a gente também... Eu não culpo ninguém, porque eu acho que não tem como saber, não tinha nem como meus pais saber, não tinha como nenhum médico saber, não tinha como ninguém saber. E também foi muito repentino. E como eu nunca tinha tido nada parecido, nenhum diagnóstico de nada, então acho que foi uma surpresa. O que tá acontecendo, gente? O que ela tá fazendo? Seus amigos, sua família, seu namorado, preocupadíssimos, querendo arrancar você de lá, porque... E meus pais em estado de negação, né? Porque é difícil também, né? Os pais verem naquela situação. Então, eu entendo o lado de todo mundo, sabe? Porque foi uma surpresa pra mim e pra todos. Não tinha como... Não culpo então, ninguém. Eu não busco culpados. Eu acho que ninguém tem culpa de nada, também nem eu. Porque eu fiquei doente, eu não tenho que ter culpa de ter adoecido. Claro, a gente não importante escolhe, resolver, né? Se curar, lógico. Entendeu? Então, algum episódio em específico que você hoje reconhece que foi o gatilho pra tudo isso? Você consegue lembrar de tudo, assim? Tiveram tantos gatilhos... Deixa eu pensar qual pode ter sido mais. Tá tudo no livro, então assim, tudo que eu falar aqui, eu desenvolvi mais no livro. Então, desenvolve muito bem, que ele fala realmente tudo. E também tem exercícios pra quem quer depois fazer uns exercícios legais. Mas eu acho que, pra mim, a questão da confiança. Eu acho que o momento em que eu percebi, né, que eu tinha pessoas ali do meu lado, coisas e sendo bonzinho na minha frente, acho que foi o momento que deu um estalo na minha cabeça que eu percebi, eu não conheço ninguém, eu não confio em ninguém.
não sei nem se eu tô no lugar certo, onde eu tô, o que eu tô fazendo. E eu acho que esse foi o momento que começou a vir as teorias da conspiração. Que eu comecei a olhar que eu acho que foi não conseguir confiar nas pessoas. Não conseguir me doar e me, sabe, tipo, me libertar. Pode ter sido um medo do que estavam falando aqui fora? Com certeza pressão também. Do tipo, será que estão me amando, estão me odiando? Não, com certeza. Isso passou muito na minha cabeça também, no sentido de... Eu pensei, antes de ir, né? Eu pensava, poxa, eu queria tanto ser eu mesma e tal, mas eu também tenho tanto problema de ser eu mesma, porque eu fico com tanto medo de eu falar, ai, virar B e não sei o quê. E eu falava, não, eu vou conseguir ser eu mesma. Só que quando eu cheguei lá... Eu olhei assim, eu falei, gente, como assim ser eu mesmo? É muito confuso, é tipo assim, é muita coisa acontecendo, é muita gente falando. Tinha horas até que era tanta gente falando que eu não sabia qual conversa eu concentrava. E eu até, eu ia pra uma conversa, depois ia pra outra, depois ia pra outra, escutava meu nome. E isso começou a me deixar realmente um surto de não conseguir nem acompanhar uma conversa. Então, assim, e aí tinha uns momentos que eu pensava assim, eu falava, gente... E agora? Porque, assim, eu não sei o que eu tô fazendo e eu posso estar... acabando, né? Porque eu sei como são as coisas. Eu posso estar acabando com a vida de alguém lá fora se eu falar coisas erradas ou brigar com a pessoa, porque eu não sei como que meus fãs vão tomar as coisas e se eles vão, sei lá, tomar de uma forma que eu não gosto e acabar, tipo, magoando a pessoa e a família da pessoa lá fora. Se, tipo assim, se eu que vou, na real, estar sendo cancelado, vão estar magoando minha família e meus amigos e me magoando, e quando eu sair eu vou ter que entender as coisas. E aí eu ficava pensando isso toda hora. Todo mundo cancelado, tal. E isso não parava de passar na minha cabeça, mas acho que por tudo que eu já vivi, eu sei o quão ruim é as pessoas não perdoarem. E tá vendo aí o que eu tinha dito antes? Eu que as pessoas, elas amadurecem, que elas crescem, que elas mudam de opinião, mudam de vida. Tipo assim, quantas pessoas a gente não viu que era uma coisa com 20 anos de idade e agora com 30 são outra, entendeu? Tem outra cabeça. Só que às vezes é muito difícil para as pessoas da internet esquecerem. Então, eu realmente trouxe isso comigo para dentro do programa porque eu passei muito por isso, né? De sempre coisas minhas do passado ficarem vindo à tona. E coisas até que eram inverdades. E aí, isso realmente tocava de coisas. Mas o medo do cancelamento com certeza estava lá. Não, eu imagino, porque eu tive algumas vezes, né, aqui fora antes de entrar, tipo... e eu sei o quanto você era atualizada, o quanto você vivia no celular, o quanto você vivia, tipo, postando. E no pré-confinamento, quando você tá sem celular, você já começa a ficar meio louco ali. Posso te contar uma coisa? O quê? Que eu gostei do pré-confinamento. Que você ficou sem celular. As pessoas, eu vi muita gente falando, né? Ai, que esquisito vai ficar sem celular, não sei o que, isso foi a falta de celular, foi a falta de... E não, eu tive até um pré muito tranquilo. Minha mãe também achou que era isso. Ela foi falou... mais a falta de informação de estar sendo cancelado ou não do que o fato eu acho que era saber como as pessoas são. Sim. Saber que as pessoas não esquecem, saber que as pessoas, elas não perdoam e saber que as pessoas, elas levam aquilo por muito tempo. Entendeu? Então, acho que esse era o problema. No pré, a gente não pode falar muito sobre... Eu dobrava roupa, desfazia a roupa. Dobrava roupa, desfazia a roupa. Aí eu ia lá, tipo, eu ficava desfazendo meus brincos, aí depois arrumava de novo. Aí fazia uma academiazinha e ficava na minha. Montava quebra-cabeça, fazia minhas coisas no meu cantinho e Nossa, fiquei foi a primeira vez na vida que eu não tive pressão de, tipo, de nada, de ter que estar conectada 24 horas por dia. Porque não tinha um contrato lá dizendo que eu tinha que estar conectada, nenhum conteúdo pra fazer nada. Então, foi uma das primeiras vezes que eu fiquei sozinha comigo mesma. E foi até que... Não, eu me identifico super. Quando eu entrei, primeira semana eu tava, tipo assim, muda, medo de tudo, não conseguia ser eu, porque eu tava, tipo, com medo disso. De, que se eu falar, será que eu vou ser cancelada? Quando eu passou um pouco isso de sair, tá cancelada lá fora, que falam que, ela foi super jogadora. Não, meu amor, eu tava louca. Eu não tive nem tempo disso direito. Pois é, eu não queria sair, porque eu tinha medo que eu ia encontrar aqui fora. Sim, total. Mas eu tive essa sensação, que delícia não ter celular, eu não tenho que postar nada. Isso, todo mundo acha que eu sofri nada. Mas assim, é bom também um tempinho pra gente se descobrir em coisas novas, sabe? Então, acho que... nossa, eu percebi muito isso no pós também, que a forma mais fácil de você se conhecer é ficando só. Por quê? Porque quando você tá ao redor de pessoas, você tem muita informação, o ser humano é influenciável por natureza, sim, e você acaba vivendo a vida de outras pessoas, escutando as coisas de outras pessoas, e você nunca para pra entender quem você é, o que você quer. Ou, tipo, o que você acha sobre você, né? Exatamente. As pessoas falam, você é isso. Você fala, é só isso. É só que. Porque quando se repete algo muitas vezes, aquilo entra na sua cabeça. Por isso que eu disse que a gente é influenciável, entendeu? E falando dessa exposição, assim, eu queria perguntar em relação à sua irmã, que você falou que ela tem 14 anos. Sim. E sabendo das consequências que isso teve na sua vida, quais os cuidados que vocês têm com ela hoje? E em relação à exposição, em relação ao uso das redes, da internet, como é que vocês tiveram repensaram alguma coisa em relação a ela? Eu vou te falar. Eu acho que minha irmã,
ela, por ter tido eu como experiência antes dela, eu acho que ela aprendeu bastante sobre. E minha irmã também tem uma personalidade muito, muito diferente da minha. Minha irmã, ela já é uma pessoa e ela não deita, entendeu? Tipo assim, ela é muito ela e ela é ela. E ela não é uma pessoa facilmente influenciável pelos outros e nem pelas coisas. Ela não é uma pessoa que deslumbra facilmente. Eu já sempre fui uma pessoa que era muito emotiva, eu era muito da galera, queria andar com todo mundo, queria agradar todo mundo, queria fazer tudo, não sabia dizer não. Então eu acho que assim, por termos personalidades muito diferentes, eu acho que a situação é muito diferente. Com certeza ela aprendeu comigo, mas a gente já consegue confiar bastante nela, entendeu? Eu acho ela, sei lá, ela é tão tranquila que eu não tenho muitas preocupações, sabia? Ela não se expõe muito, eu não vejo ela assim, metendo em briga, eu vejo que ela é muito ela e as coisinhas dela e eu não tenho muita preocupação. Eu acho que é muito diferente, eu acho que ela tem uma visão muito boa sobre as coisas, entendeu?